Olá, pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Adalberto Pessoa, eu sou psicanalista, filósofo e astrólogo. Eu estou aqui para compartilhar com vocês uma informação, a bem dizer um comentário que eu ouvi hoje de manhã na Rádio Jovem Pan. O locutor Marco Antônio Villa, que se apresenta como historiador inclusive, ele comentou hoje que o Paulo Guedes, se ele conseguir aprovar a reforma da Previdência, ele não vai conseguir fazer a economia de R$ 1 trilhão em 10 anos, que ele diz que conseguiria fazer com essa reforma da Previdência. O Marco Antônio Villa diz, inclusive, que se o Paulo Guedes conseguir fazer uma economia de 500 bilhões de reais, isso vai ser muito, e que a gente deve ficar contente com isso. A gente deve aplaudir e ficar muito contente se ele conseguir fazer uma economia assim. O Marco Antônio Villa, ele joga esse comentário no meio de um monte de comentários, tá? Assim, ele vai falando um monte de coisa e ele joga isso no meio dos comentários como se não tivesse importância nenhuma. Ele fez esse comentário hoje é dia 4 de abril, ele fez esse comentário no Jornal da Manhã. E eu achei muito interessante isso, eu registrei na minha memória esse comentário, porque as mídias de esquerda, de uma forma geral, elas já comentam que é muito duvidoso que essa reforma da Previdência consiga fazer essa economia de R$ 1 trilhão que o Paulo Guedes promete. E quando a gente vê que uma mídia de direita conservadora assume isso de uma forma tão direta como aconteceu hoje, eu acho isso muito relevante, eu acho isso muito importante. Embora a rádio não dê destaque para isso e nenhuma outra mídia de direita dê destaque para isso. Mas não é à toa que um locutor como o Villa tenha dado essa notícia. Eu fico até pensando o que deve passar pela cabeça de um locutor como o Villa, porque a Rádio Jovem Pan, eu não sei se vocês estão cientes disso, ela é uma rádio conservadora de direita e ela faz campanha aberta, direta, tá? Ela faz campanha diária. Ela gasta mais de 50% do tempo dela da rádio para fazer a campanha da reforma da Previdência. Então eu fico pensando assim, como que deve ser a cabeça do Villa no momento em que ele fala isso, né? No momento em que ele solta uma dessa, que ele sabe, ele simplesmente sabe que a reforma da Previdência não vai economizar tudo aquilo que o Paulo Guedes promete, né? Ele sabe o quão grave é isso, né? Porque a campanha do Paulo Guedes, né, é baseada nessa promessa de que ele vai economizar R$ 1 trilhão em 10 anos. Então, assim, é como se fosse um momento de lucidez do Villa, né? Ele, o tempo inteiro ele tem um discurso reacionário a favor dessa reforma da Previdência, mas em algum momento eu acho que deve ter um lampejo de lucidez, e aí ele pega e solta uma dessa. E ele coloca em dúvida mesmo, porque o Paulo Guedes, na verdade, em nenhum momento ele demonstra essa economia de R$ 1 trilhão, né? Então isso só para compartilhar essa informação para vocês, tá, gente? Assim, as outras mídias de direita, elas não colocam em dúvida essa economia de R$ 1 trilhão do Paulo Guedes. Eu não vi ninguém colocar em dúvida isso das mídias de direita, tá? As mídias de esquerda, todas elas colocam isso em dúvida. As mídias de direita, nenhuma, eu não vi nenhuma colocar em dúvida isso. A Rádio Jovem Pan foi a única que eu vi falar isso de maneira aberta, e só o Marco Antônio Villa que eu vi fazer isso. Eu acho que, assim, num momento de dor de consciência até, né? Agora, eu também queria destacar o seguinte: a Gleisi Hoffmann, ela disse, ela exatamente ontem, né, hoje é dia 4 de abril, ontem, dia 3 de abril, os deputados de oposição enfrentaram um debate direto com Paulo Guedes, e a Gleisi Hoffmann, ela pontuou que mesmo com essa economia de R$ 1 trilhão, suposta, né, mesmo com essa suposta economia de R$ 1 trilhão,
da reforma da Previdência, nós não teríamos uma diminuição do déficit fiscal. Tá? A gente não teria uma diminuição no déficit das contas públicas, o que na verdade não resolveria o problema, né? Que normalmente é indicado pelo governo. Eu recomendo que vocês assistam o vídeo da Gleisi Hoffmann, que está no canal dela no YouTube e também está na página dela do Facebook. É interessante porque ela coloca os argumentos dela, ela é uma advogada, então é interessante vocês verem o argumento dela, porque eu percebo que ela desmonta muito bem os argumentos do Paulo Guedes. E assim, para eu concluir com um apontamento meu, tá? Eu já disse isso em outros vídeos. Eu acho que é claro que eu me coloco contra essa reforma da Previdência da maneira como ela está sendo feita, mas eu ainda acho que, mesmo que fosse para concordar que uma reforma da Previdência tenha que ser feita, mas eu acho que tem alguns problemas que precisam ser vistos antes, né? Existe uma sonegação bilionária feita por grandes bancos, grandes empresas internacionais, multinacionais. Existe muito desvio de dinheiro de corrupção, né, da ordem de bilhões de reais. Existe uma auditoria da dívida pública que deveria ser feita e nunca é feita. Inclusive, quem fala muito sobre isso é o pessoal do Duplo Expresso, né, do canal Duplo Expresso. Eles falam dessa necessidade de se fazer uma auditoria pública, uma auditoria da dívida pública, né, e que nunca é feita, né, até para a gente saber exatamente de onde vem esse buraco da dívida pública que tanto falam, né, de onde vem isso, qual é o tamanho real desse buraco da dívida pública. Então, o Duplo Expresso ele denuncia que não é feita essa auditoria da dívida pública. E existe ainda a questão existe um debate sobre a cobrança de impostos de grandes riquezas, né? De uma tributação de grandes riquezas, que também é uma questão prevista na Constituição, mas que nunca é resolvida também, né? Então, tem muita coisa para se fazer antes de se partir para uma reforma da Previdência que vá sacrificar os trabalhadores. Eu acho que se essas coisas fossem resolvidas antes, talvez a gente até tivesse que fazer uma reforma da Previdência, mas seria uma reforma mais leve, mais amena, ou talvez a gente descobrisse que o buraco não é tão profundo assim, não é tão terrível assim, e nem seria necessário fazer reforma de Previdência nenhuma. Até porque alguns especialistas colocam em dúvida que existe mesmo esse buraco na Previdência Social. Porque, na verdade, o dinheiro da Previdência vem da Seguridade Social. E o que muitos especialistas dizem é que a Seguridade Social não está deficitária. A Seguridade Social está com superávit, é isso que é falado. Só que, assim, para nós, pelo menos para mim que sou leigo, eu não sou economista, eu não sou contador, eu não sou advogado tributário. Então, assim, para quem é leigo como eu, fica um pouco difícil porque não é oferecido. Eu esperei passar um carro agora. Não é oferecido para nós tabelas e documentos e demonstrações didáticas. Eu não consegui achar em nenhum lugar uma demonstração através de tabelas, documentos e relatórios didáticos que sejam compreensíveis para uma pessoa leiga. Na verdade, você tem de um lado especialistas da direita falando que existe o déficit e que tem que ser feito essa reforma da Previdência para fazer essa economia de R$1 trilhão. E do outro lado você tem os especialistas da esquerda dizendo que inclusive esse déficit não existe e se existir não é tão grande assim como a direita afirma. E, na verdade, existem outras soluções alternativas sem precisar sacrificar os trabalhadores, né? Mas eu queria, assim, só compartilhar essa informação de que o Marco Antônio Villa, da Rádio Jovem Pan, da Rádio Conservadora de Direita, ele assumiu
que o Paulo Guedes não vai conseguir economizar esse 1 trilhão de reais em 10 anos, coisíssima nenhuma, e eu tenho essa mesma desconfiança que ele, né? Então, e aí cada um analisa por si. Bom, eu, assim, só para finalizar ainda, eu queria dizer que eu achei que os deputados de oposição, eles fizeram um bom debate. Eu achei que eles enfrentaram muito bem o Paulo Guedes, eles apontaram os pontos fracos da proposta do Paulo Guedes, fizeram um bom enfrentamento. E isso até me deu um pouco de esperança de repente, a oposição conseguir barrar essa reforma da Previdência, né? Mas a gente vai precisar esperar o tempo andar um pouco para ver qual vai ser o andamento, né, das votações, qual vai ser o andamento das repercussões dessa proposta lá no Congresso, né? Eu vou estar torcendo para que essa proposta não seja aprovada. Acredito eu que há necessidade de mais mobilização popular. Mas vamos esperar para ver o que acontece, né? Vamos deixar o tempo andar e esperar para ver o que acontece. É isso aí, gente. Um abração, a gente vai se vendo nos outros vídeos, pessoal. Tchau!